Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa aula de onde a gente parou. E agora eu vou voltar aqui para o meu Bootstrap, certo? Então estou aqui no Bootstrap e o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora, basicamente, algumas configurações, não do Bootstrap, mas algumas orientações que eu vou dar para vocês. A primeira é baixar o Sublime, certo? O Sublime é uma IDE, né, que é onde a gente vai começar a escrever o nosso HTML. Então, é só entrar aqui no site, sublimetext.com.br. Se você tiver Mac, baixa por aqui. Se tiver Windows, ele tem também versão para Windows, então é muito tranquilo. Então, ele é basicamente isso aqui para a gente começar a escrever o HTML e tal. Então, bem simples. Baixa aí e tá tudo certo. Fazendo a instalação desse cara, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer a criação aqui de uma pasta. Eu tenho uma pasta aqui, que é onde eu estou salvando esses arquivos, né? Que é aqui em documentos. Aí eu vou botar aqui tutorial. Mas eu não vou colocar... vou colocar no tutorial sim. Aí eu vou criar aqui, site. E aí eu quero que você crie também essa pasta aí no seu computador, chamada site. Instalando o seu Sublime, você vai abrir ele, certo? Então eu vou vir aqui no Sublime e eu vou vir aqui, ó. É assim que vai abrir para você. Muito provavelmente vai abrir assim, sem essa partezinha aqui do lado. Para abrir essa partezinha do lado, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em Project, e aí você vai colocar assim, ó, Add Folder to Project. Simples, simples, simples. Agora você vai vir aqui, você vai selecionar onde está o seu arquivo, né? Então no caso aqui, o meu está em Documents, né? Tutorial, e está aqui Site. Então selecionei minha pasta, cliquei Open, ó, aí ele vai adicionar aqui, tá tudo certo no cantinho aqui, beleza, é isso que eu preciso só. E aí agora a gente vai começar a parte do código de fato. E aí eu vou passar com muita calma, porque eu não vou mostrar todas as tags possíveis do HTML. A gente vai fazer isso na prática. Então tudo que eu for criando, eu vou falando com vocês calmamente, para vocês terem ideia do que está sendo feito, certo? Então vai ser muito simples, eu vou com muita calma aqui. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem ou comentar aqui embaixo, ou então me adicionar lá no LinkedIn. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí a gente tira essa dúvida junto, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é outra configuração que eu tenho que fazer. Então eu vou baixar esse cara aqui, ó. É o koalaapp.com. Faz o download dele, ele tem para Mac e tem para Windows, Linux, Ubuntu, tem para todas as ferramentas, plataformas possíveis que vocês podem imaginar. Deixa eu só dar um gole. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Baixando esse cara, você vai abrir ele e aí ele vai ficar aqui no cantinho. Ele é isso aqui. O que é o Koala? O Koala, ele é basicamente uma aplicação para compilar o seu size. O que é o size agora? O size é o SCSS. Ele é como se fosse um padrão mais moderno de CSS, onde a gente pode fazer uma hierarquização muito mais inteligente dentro dele, escrever um código muito mais limpo e até para a orientação da gente fica muito mais fácil e até o aprendizado fica mais fácil. Dito isso, vamos começar. Então vamos lá, primeira etapa. A gente vai baixar aqui a gente vai clicar, na verdade, vai vir aqui no Home, né? Vir na Home e aí eu vou clicar aqui, ó, Get Started. Cliquei em Get Started e aí ele vai ter todas essas paradinhas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse Starter Template e vou clicar em Copy. Cliquei em Copy, GG. Tá aqui dentro aqui no meu Sublime. Pum. Vou salvar essa página dentro do meu documento, que aí aqui é o tutorial, né? Site. E eu vou dar o nome dele de index.html. O index é a nossa página principal do site. Então, sempre quando a gente tacar esse documento no nosso servidor, ele vai identificar que essa é a página principal e ele vai exibir para o nosso usuário, né? Então, você vai chamar a página inicial de index.html. Beleza? Salvei esse documento aqui. Aí ele criou esse cara, né? E aí agora a gente vai fazer outra coisinha.
a gente vai criar um arquivo CSS, né? Então, para a gente criar esse arquivo CSS, a gente vai apertar o Command N ou vai vir aqui, ó, File, New File. Feito isso, apertei o Command S ou Ctrl S para Windows e aí vou escrever assim, ó. Eu vou criar uma pasta, na verdade, né, para deixar o nosso arquivo organizado. Eu vou vir aqui e vou escrever assim, ó, CSS. E aí, o nome desse meu arquivo, que é esse cara aqui, eu vou dar o nome de style. Aí aqui que é o grande lance. Eu vou colocar SCSS, certo? Isso aqui quer dizer que eu vou usar o size. Então eu vou usar aquele modelo inteligente, né, que eu falei para vocês. Porque normalmente a gente usaria isso aqui, ó, SSS. SSS. Usaria o CSS, que é como a gente escreve normalmente. Mas aqui a gente vai usar o SCSS e eu vou mostrar o porquê. Botei aqui o CSS e agora eu vou fazer o seguinte, lembra do Koala que a gente baixou, que é esse cara aqui? Aí agora eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui ele vai transformar esse meu arquivo SCSS num arquivo CSS para a gente poder estar consumindo o que a gente escrever dentro. Explicação que eu não dei no início, o CSS é basicamente o que vai dar todo o estilo do nosso site. É o que vai dar a forma, né? Onde os elementos vão ficar. E o HTML não. O HTML é como se fosse a escrita, né? É todo aquele documento ali que vai ficar por trás, né, do código e tal. E o CSS é o que vai deixar bonito. Basicamente isso, os posicionamentos, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na pasta onde eu estou com o meu site, né? E eu vou pegar o CSS. Veja que o CSS, eu acabei de criar esse arquivo aqui, né? Style.css. Então eu vou arrastar esse meu arquivo para dentro do Koala. Eu vou arrastar aqui, ó, literalmente. Coloquei aqui, ó. Beleza, já foi. E aí ele já colocou aqui, ó. E aí agora eu vou dar um refresh aqui. Aí ele criou esse meu style.css. E agora vamos ver o que aconteceu aqui dentro dessa minha pasta. Ele criou esse style CSS map, que é como se ele fizesse uma ligação, né, do meu arquivo com esse cara daqui. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu fizer alguma coisa aqui, ele vai compilar esse arquivo e vai tacar aqui dentro para um formato como se fosse antigo, e a gente vai trabalhar no formato novo aqui dentro. Então, a gente vai ter uma organização melhor, só que pro CSS, né, ele vai transformar ele da forma que a internet entende, né, basicamente, o nosso browser, né. Então, beleza, eu vou fechar esse cara aqui, vou deixar só esses dois arquivos abertos. E aí eu vou começar. Eu vou explicar um pouquinho aqui do que é esse cara. Detalhe muito importante, última parte da configuração. A gente vai ter que puxar esse cara aqui, né, o nosso style.css. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever link, eu vou até dar um espaçamento aqui, só para vocês conseguirem ler direitinho. Link, aí eu vou colocar hell, que é o nosso atributo, né? E aí eu vou escrever style sheet, porque ele é uma folha de estilo. Então, isso aqui é um padrão, tá? Isso aqui a gente vai fazer toda vez que for adicionar um CSS na nossa página. Então, eu vim aqui e agora eu vou colocar o href. Href é basicamente, é como se eu estivesse dando o endereço, é como se eu estivesse escrevendo aqui um www, certo? Só que aqui, em vez de www, a gente está escrevendo um href, que é a localização onde está o nosso arquivo. Então vamos lá, o nosso arquivo está dentro da pasta CSS. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, CSS, e aí eu vou colocar um barra, e aí eu vou colocar o nome do meu arquivo, que aí é o style.css. Beleza? Vou salvar, e aí já está salvo aqui. E aí agora vamos ver se a gente... aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui por enquanto, e eu vou só explicar aqui o que é isso aqui tudo, tá? Aqui eu vou mudar para PTBR, né, que é a língua que a gente vai usar de fato. O TF8 é basicamente, o char7 e o TF8, ele é basicamente o que dá acentuação para o nosso arquivo, né? Então é como se a gente estivesse falando assim, ó, se a gente colocar um C cedilha aqui, você vai entender, tá? Então é isso, só para não ficar aqueles caracteres malucos no meio do site. Essa parte aqui de meta viewport é basicamente o que vai deixar o nosso site em modo responsivo. Então, se eu
por exemplo, minimizar a minha página, ele vai entender que ele tem um comportamento responsivo e ele vai ativar esse modo aqui de viewport, certo? Essa parte aqui é a nossa folha de estilo, né? Só que do Bootstrap, então aqui tem um monte de coisa dentro que a gente vai usar mais pra frente, vocês vão ver. Isso aqui é o nosso title, né? O que é o title? O title é esse cara aqui, ó. Eu vou até abrir aqui esse arquivo que a gente acabou de criar do index, só para vocês verem. O title é esse cara aqui, ó. É o que fica no topo do da nossa tabzinha, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, portfólio Gabriel Sicuro. Salvei, olha o que vai acontecer. Ele modifica o nome do meu title aqui na tabzinha. Então, esse cara aqui é o responsável por alterar esse nome aqui. Perfeito, sem nenhum problema até agora, né? Aí aqui eu tenho algumas tags, eu tenho o head. O head é basicamente onde eu coloco essas minhas meta tags aqui, né? Os meus links de CSS, eles ficam aqui, todos aqui embaixo. O body é onde eu coloco o restante do meu código, né? Que é o corpo do meu site. Então, literalmente, é como se isso aqui fosse a cabeça do meu site. Então, aqui eu tenho todas as meta tags, eu tenho aqui todos os meus links de estilo para dar a forma bonitinha para o site. Aqui eu tenho o título. E no body eu vou ter a parte grossa, assim, digamos, né? Como se fosse o corpo, literalmente, né? O corpo do site. Aí aqui embaixo vocês podem ver que tem um script, né? Esses scripts aqui, mais pra frente a gente fala, mas o jQuery basicamente também é um framework de script para facilitar algumas coisas. Esse popper aqui, eu confesso que eu não sei, mas ele vem padrão, então a gente deixa. E o bootstrap.min é o que ativa alguns scripts pré-feitos já do nosso Bootstrap, que a gente vai usar mais pra frente. Por exemplo, quando a gente clicar no botão, aí ele abre um modal, e aí esse modal ele já vai ter um script ali para fazer isso funcionar. Aí aqui é o body, né? E aqui é o HTML, que é o fechamento desse cara aqui. Percebam que o H1, né, ele abre e ele fecha. Então, por exemplo, toda vez que eu abrir um elemento, não necessariamente todos, tá? Isso não é uma regra, mas na verdade ele é uma regra que tem exceções. Eu vou mostrar as exceções. Uma das exceções, por exemplo, é esse aqui, ó, link, meta. Mas a maioria dos elementos que a gente escrever, a gente de fato vai estar fazendo esse fechamento, né? Um exemplo, eu vou colocar aqui um parágrafo, né? O parágrafo a gente tem como P, então vem aqui P, aí vou botar assim, olá, esse é um parágrafo, e eu vou fechar ele. Então, o fechamento dele é com menor barra invertida P. Então, simples assim. Na verdade, ele é barra normal, não é invertida não, tá, gente? Então, salvei aqui e vamos ver como é que ele fica? Tá aqui, ó. Olá, esse é um parágrafo e aqui o meu Hello World, que eu poderia estar escrevendo de qualquer forma, eu poderia estar botando um nome qualquer que eu quisesse aqui e beleza. Aqui de vez em quando ele vai dar esse aqui para comprar, mas não precisa comprar não, é só botar cancelar. E aí tá aqui. Então beleza. Dito isso, vamos pro próximo vídeo, né? Que aí a gente vai começar a de fato criar esse cara aqui. E aí vocês vão começar a entender o que está acontecendo. Então beleza, galera, vamos lá.